Pessoal, vamos lá. Dia 20 de dezembro, quarta-feira, eu mostro para vocês aqui que aquele caso da assessora da Aniele voltou às manchetes de hoje. Por quê? Só para relembrar o que aconteceu, né? Ela foi na final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo, no Morumbi, e xingou ali a torcida do São Paulo. Falou o seguinte: torcida branca que não canta, descendente de europeu safade. Pior de tudo, de pauliste. Ela, pra quem não lembra, ela era chefe da assessoria especial do Ministério da Igualdade Racial, salário de 17 mil por mês, e ela foi demitida nessa ocasião. Na época, o Ministério da Aniele Franco publicou ali um comunicado dizendo que ela foi demitida porque ela estava em evidente desacordo com as políticas e os objetivos do Ministério da Igualdade Racial. Bem, esse caso sofreu reviravoltas imensas nas últimas 24 horas. Por quê? Porque ontem saiu a notícia aqui no Metrópolis, né? Ministério Público de São Paulo nega racismo reverso de ex-assessora de Aniele. Promotora argumenta que, na lei do racismo, não existe a figura do racismo reverso. Bem, quem que é a promotora e o que ela disse, tá? Vou ler aqui para vocês. Em seu pedido de arquivamento, a promotora de justiça Maria Fernanda Balsalobre Pinto argumenta que o crime de ódio, no contexto penal, ocorre quando é voltado e exteriorizado contra grupos especialmente protegidos e vulneráveis em um contexto histórico-sociológico. Ela reforça que, na lei do racismo, não existe reconhecimento do racismo reverso. Abre aspas para ela, razão pela qual não pode ser reconhecido como fato penalmente típico o ódio contra brancos, paulistas ou europeus, na medida em que tais grupos foram, historicamente, amplamente hegemônicos e dominantes, jamais experimentando qualquer violação sistemática de direitos pela raça ou origem nacional. Ou seja, ela usou ela, digamos assim, deixou de lado a letra fria da lei, que diz o seguinte, tá? A Lei Antirracismo de 1989, ela diz o seguinte, artigo 2º, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Bem, houve uma reviravolta, tá? Houve recurso e a direção do Ministério Público de São Paulo, tá? O Procurador-Geral do Estado de São Paulo, ele reviu esse arquivamento e colocou o processo para andar de novo, tá? Em um recurso feito pelo Flávio Bolsonaro, direcionado à Procuradoria-Geral de Justiça, o Procurador-Geral entendeu necessária a instalação de inquérito policial para a apuração dos fatos em todas as suas circunstâncias. Ele designou um outro promotor de justiça para requisitar a investigação da polícia e depois formar livremente a sua opinião delitiva acerca dos fatos. E no despacho ele diz que o Estado brasileiro não pode transigir com crimes de ódio, como racismo, e o entendimento consubstanciado na promoção de arquivamento passaria a ideia de que há uma certa tolerância, complacência com o crime que desperta tanta repulsa. Aí ele diz que a doutrina da superioridade baseada em diferenças raciais, de cor ou origem é cientificamente falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e perigosa e não existe nenhuma justificação para a discriminação racial, em teoria ou prática, em nenhum lugar do mundo. Bem, pessoal, seguindo aqui, pesquisa Quest hoje, tá? 36% avaliaram positivamente o governo Lula e gestão é negativa para 29%. Eu coloco aí na tela também, que eu acho importante, a linha do tempo, né? É mais ou menos ali um cenário de estabilidade, né? A gente vê, às vezes sobe um pouco, às vezes cai um pouco a popularidade, mas mais ou menos segue a mesma linha. Bem, 54% aprovam o trabalho de Lula. Bem, essa é outra pergunta, né? Então, você aprova o trabalho de Lula? 54% aprovam, 43% desaprovam. Esse gráfico tem mais estabilidade ainda do que o primeiro, né? Esse aqui tá bem claro que o cenário ele tem mudado pouco. Pessoal, só para fechar aqui mais duas notícias. Primeiro que o bolsonarismo só fala naquela questão da Janja, uns insinuam que foi uma tentativa de golpe mesmo, que é forjada a invasão para pautar a questão do PL das fake news ou das redes sociais, né? E que os bolsonaristas chamam de PL da censura, e eles só falam nisso. Eu já fiz um vídeo tratando disso ontem, não convém, mas só para exemplificar aqui, Mário Frias, mas todos eles têm vídeos desse tipo nas redes hoje. Pessoal, olha aqui, é um absurdo o que estão planejando fazer agora nessa reta final do ano, tá? Coincidentemente, após aquele ataque hacker no perfil da Janja, ela, Lula e todos os seus aliados estão falando repetidamente em regulamentar as redes sociais. Não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais. Então nós vamos ter que fazer uma regulação séria
E eu vou dizer mais, não é uma regulação só para um país, é uma regulação para o mundo. E hoje fomos alertados em caráter de urgência que o PL 2630, o PL da censura, pode ser pautado nos próximos dias. É claro que eles não iam perder essa oportunidade, né? E aí, só para fechar, pessoal, o ministro da Minas e Energia, Alexandre Silveira, fez uma denúncia gravíssima, tá? Sobre a gestão Paulo Guedes, né? Que o Paulo Guedes teria optado por fazer uma operação financeira mais custosa para o país e para beneficiar amigos e tal, ao invés de fazer a operação emitindo títulos do Tesouro, usando taxa Selic mesmo e tal, que ele fez uma operação usando taxa Selic mais uma remuneração adicional, no sentido de beneficiar os próprios amigos do mercado financeiro, tá? Vou colocar aqui a fala dele e aí a gente volta para encerrar o vídeo. Quando nós tivemos o Covid, foi contratado um empréstimo em torno de 15 bilhões de reais, e aí há uma certa indignação nossa colocada sempre, o porquê que o ministro da Economia na época não permitiu que o Ministério de Minas e Energia utilizasse a PEC, que abria espaço fiscal para socorrer as pessoas naquele momento, que era a PEC que nós chamamos na época PEC de guerra, enquanto nós estávamos no alto do Covid, e não deixou ele fez ao contrário, ele foi ao mercado financeiro, contratou um empréstimo de 15 bilhões de reais a juros altíssimos, Selic mais 2,85 no mercado financeiro, e essa conta chegou para nós pagarmos agora. Também em outra ocasião, quando houve a crise hídrica, foi contratado mais 5 bilhões de reais de empréstimo nesses mesmos juros no mercado financeiro. As notícias que eu tenho daqueles que participavam da política pública do setor elétrico na época é de que havia um desejo que essas duas políticas fossem feitas pela OGU e havia espaço fiscal para isso. Mas o ministro Paulo Guedes, como alguém completamente insensível ao crescimento nacional, muito identitário com o governo que estava aí, preferiu contratar essas despesas e enfiar esse custo no consumidor brasileiro. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho esse vídeo agora, coloca aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, está aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página.